Irmãos, a paz do Senhor a todos. Como estão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aí caminhando, para o encerramento do trimestre. Essa é a nossa penúltima lição do trimestre, lição de número 12, ok? Antes de darmos início, eu quero mandar um abraço para os irmãos que comentaram o último vídeo. A irmã Leia Rodrigues de Souza, o irmão Francisco Silva Souza, o irmão Paulo Lourenço, pastor, nosso amigo, a irmã Rosilene Dias, irmão Marcos Paizinho. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês grandemente. Amém? Vamos lá, vamos meditar um pouco mais neste tema. Vamos ver o que Deus tem para nós neste dia chamado hoje, a qual o Senhor tem preparado para nós. Amém? Graças a Deus. O nosso tema tem por título A Garantia da Vitória contra o Mal. A garantia da vitória contra o mal. Lição de número 12, 19 de junho. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente. Referências bíblicas. Temos aí segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 3 a 5 e Filipenses 4, 13. Desde já quero ressaltar aqui, isso aqui é muito interessante, quando a gente ouve muito falar nesse versículo de Filipenses, né? E esse versículo aqui, a gente pega ele muito isolado, não é verdade? A gente usa ele de forma isolada e a gente tem que tomar muito cuidado, fazer a exegese correta do versículo, né? Quando fala que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esse podemos todas as coisas é todas as mesmo, viu? Se você vê no contexto lá no versículo 11 e 12, os versículos que antecedem, é passar luta também, é passar por momentos difíceis também. Às vezes a gente pega somente para o lado positivo, né? Você estudando o contexto, você vai ver que aqui não é uma afirmação apenas de coisas boas, de vitórias, né? Posso todas as coisas, posso e tal, posso ganhar, posso ser abençoado, posso... Não, dentro do contexto, o apóstolo Paulo ele fala que pode passar privações, pode passar fome, né? Esse é o contexto que ele emprega aí, esse versículo. Ok? 1 de João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui é interessante. Se você observar, aqui começa com uma condicional, né? Se o quê? Se andarmos na luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Tá bom, se eu andar na luz, o que vai acontecer? Vamos ter o quê? Comunhão. Vamos ter comunhão um com os outros. E outra coisa, e o sangue de Jesus nos purificará. Então, para você ser purificado, você tem que andar na luz. Você tem que confessar os pecados. Não adianta encobertar, não adianta. De uma forma ou outra ele vai ficar sabendo. Certo? Temos como objetivo geral, entender que apesar das ruidosas manifestações do inimigo na tentativa de amedrontar o povo de Deus,
Não há motivo para temer, mas somente confiar. Objetivo específico: primeiro, assumir o fato de que a fé em Jesus, o poder da verdade e a unidade da igreja não podem ser resistidos. Posicionar-se contra as manifestações soberbas, contra a verdade simples do Evangelho, sem se desviar o foco da cruz. Entender que faz parte da atividade da igreja atacar e destruir as fortalezas espirituais e malignas, para facilitar o acesso do Evangelho às populações. Então, a igreja, às vezes a gente pensa que a igreja é só passiva de ataque, que o inimigo, só o inimigo que ataca a igreja. Preste atenção que a igreja também deve atacar. Nós vamos ver aqui mais à frente, quando nós tratarmos aqui da palavra do Senhor. A introdução, vamos avançar aqui para ganharmos tempo. Quero fazer esse vídeo bem mais rápido. As armas de Jesus Cristo são irresistíveis. Aqui preste bem atenção que as nossas armas não são armas carnais, mas espirituais poderosas em Deus, não é verdade? A autoridade do nome de Jesus. Irmãos, aqui eu quero lhes chamar a atenção. O nome de Jesus. Isso é tão sério que nós temos que entender que a autoridade não está no nome do pastor. A autoridade não está no nome das pessoas. A autoridade está no nome de Jesus. E quando você ora em nome de Jesus, é que faz a diferença. É pelo poder que há no nome de Jesus. Então, às vezes, as pessoas não querem orar, mas eu estou fraco, não sei o que, eu estou meio assim, eu estou preocupado, então eu não vou nem orar. Ei, você tem que orar em nome de Jesus. Às vezes alguém pede oração para você, vou chamar o pastor, vou chamar outro. Não, irmão. A autoridade está sobre o nome de Jesus e você vai orar em nome de Jesus e você vai ver o milagre acontecer. Jesus ordenou aos seus discípulos fazendo as suas obras e autoridades em seu nome, no nome de Jesus. O nome de Cristo é o único capaz de nos salvar, à luz de 1 Coríntios 6. O nome do Filho de Deus é tão poderoso que até mesmo os espíritos malignos se sujeitam a ele. Então, é o poder que há em nome de Jesus. Na hora que você fala em nome de Jesus, há poder nesse nome. Então, use esse nome ao seu favor. Use esse nome para a libertação dos cativos. Use esse nome para libertar os oprimidos. Use esse nome com autoridade para que as pessoas venham ser libertas. Não é em nome de A, de B, do bispo tal, do pastor tal, não. É em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As armas de Jesus Cristo são irresistíveis. A autoridade que é o nome. Orar. Olha só, como você deve usar o nome de Jesus? Na oração. Quando você orar, deve ser em nome de Jesus. João 14:14, João 16:24, João 14:13, João 16:23. Quando você orar, toda sua petição tem que ser feita em nome de Jesus. Não é... Alguns falam que tem uma intercessora. Não tem, não. É só em nome de Jesus, tá bom? Jesus é o único caminho. Jesus é o caminho. Artigo definido masculino. Jesus é o caminho. Quando nós nos reunimos, nós nos reunimos em nome de Jesus. À luz de 1 Coríntios 5:4. Então nós nos reunimos em nome de Jesus. Nosso culto é cristocêntrico, correto? Glorificar. Então nós glorificamos a quem? Glorificamos o nome do Senhor. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. À luz de Tessalonicenses 1:12. Nós devemos dar graças em nome do Senhor, à luz de Efésios 5 e Hebreus 13. Nós temos que pregar, a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, em nome de Jesus.
né? Certa feita, convidei alguém em um culto evangelístico, um carro de som no meio da rua, e ele falou só sobre Abraão e Sara, e esqueceu de falar do nome de Jesus, né? O pecador não vai saber quem é Abraão, mas se falar de Jesus, neste nome há poder, e vai acontecer a libertação. Certo? Nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. 1.2, amando uns aos outros. É impossível ter um bom relacionamento com o nosso irmão se não houver o amor fraternal. Se não houver o amor fraternal. Salmo 133, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja não a igreja não é composta de pessoas perfeitas. Coloque isso na sua cabeça. Tá? A igreja não é composta de pessoas perfeitas. Você vai ter luta, você vai ter problema. Pastor, como é que eu devo fazer? Você deve amar. Você deve amar. Porque foi Jesus que comprou, né? Existem pessoas que estão em processo de libertação. Irmão, a igreja não é um depósito de santos imaculados. Não, jamais. A igreja está mais para uma oficina do que para um depósito de santos. Não, irmão. Na igreja tem pessoas que estão em processo de libertação. Outras pessoas foram libertas automaticamente, estão prontas para serem usadas por Deus. Outras não. Outras ainda estão engatilhando, ainda estão no leite, né? A Bíblia orienta nós levarmos as cargas, ajudarmos a levar a carga dos mais fracos. Deus usa pessoas para nos moldar e lapidar. Sabe aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que ainda está em processo de libertação, aquela pessoa que você fala assim, só Jesus na causa? Pastor, eu devo ficar com raiva dela? Não, você deve louvar a Deus pela vida dela. Por quê, pastor? Porque Deus está usando esta pessoa para te moldar, para te lapidar, para você exercitar o amor fraternal. É isso que vai te fazer alcançar a maturidade. É o convívio com esses irmãos. Amém? Então, você deve amar, você deve perdoar. Existe uma frase de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Ele disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: se o homem mau te ofender, perdoa-lhe, para que não haja dois homens maus. Vou repetir. Se o homem mau lhe ofender, perdoa-lhe, para que não haja dois homens maus. Então, perdoa, né? Através do amor fraternal, conviva com seus irmãos, evite contenda, seja apaziguador, correto? Que bênção! Vamos lá. A verdade libertadora. Muitas pessoas estão aprisionadas pela religiosidade. Já falamos muito nisso, né, irmãos? Nessas aulas passadas. A religião, o termo religião é religar. Se a gente for pegar esse termo, muitas denominadas religiões não poderiam nem ser chamadas de religiões, né? Porque não faz essa religação com Deus, não é verdade? Então, e pensam que as suas obras somadas aos seus atos religiosos lhe darão crédito diante de Deus. Mas sabemos que só Jesus é a verdade libertadora. Tem pessoa que pensa que as esmolas, não, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu estou salvo. Não. Temos que reconhecer Jesus como nosso Salvador. Tem pessoas que estão agarradas na religião e esquecem de Jesus. Eu vou mais longe ainda. Tem pessoas dentro da igreja que estão agarradas à religiosidade. Julgam. Um fala, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo que usa gravata. E o outro fala, não, eu sou tal, eu sou de um... aqui tem uso e custo, aqui não tem, eu sou mais santo. Irmão, para com isso, em nome de Jesus. Pregue o reino de Deus,
Aponte para Jesus. Jesus é a única verdade. Ele é o caminho. Ele é a porta. Ponto. Não há atalho. Não existe. É Ele que liberta. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só Jesus. É só Jesus que tem esse poder de libertação. Tópico 2, derrubar raciocínios e altivez. Esses raciocínios aqui são ideias enganosas, filosóficas, são filosofias, conceitos teológicos tendenciosos, é o que mais temos hoje. Doutrina de homens, pessoas agarradas à doutrina de homens. Vale mais o que o homem fala do que o que está escrito. Coloquei uma sargezinha aqui para você. Olha só que interessante. Aí está aqui o pastorzão, fala assim: receba a minha oração de poder. E o abençoado fala: peraí, mas penso que o poder é de Deus. Então, tem pessoas que se apropriam disso, né? Então, tome muito cuidado com essas ideias enganosas, essas filosofias, né, conceitos teológicos. Isso vem de muito tempo, irmão. Tem gente que pensa que isso apareceu agora. Pelo contrário, você vê no livro de João, né, o combate ao gnosticismo, né? Você vê o combate às seitas ali da igreja do primeiro século e tantas seitas que surgiam sempre, né? Jesus combateu o apóstolo Paulo, o apóstolo João, todos combateram essa seita, né? Essas seitas que vieram aparecendo e hoje aparecem, a cada ano aparece uma coisa nova, filosofias novas, ideias enganosas que vão contra o evangelho simples de Cristo. Então preste muita atenção. Só conseguirão derrubar esses raciocínios quem conhece a palavra de Deus. O apóstolo Paulo adverte isso à igreja que estava em Colossos, né? Ele adverte sobre este perigo dessas ideias enganosas. Então tome muito cuidado, irmão. Tem cada coisa que a gente ouve aí nesse mundo gospel que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver, né, com o Evangelho de Cristo. Então, volte à palavra, derrube esses raciocínios ideológicos, filosóficos, né? Volte à palavra de Deus. Pessoas que estão vivendo de mensagens aí oriundas da internet. A internet é muito bom, né? Graças a Deus, e estamos fazendo uso dela nesse momento. Mas você deve passar pelo crivo da palavra. Não é qualquer coisa que você... eu vi um vídeo que é assim. Espera aí, não é assim não. Tudo que eu falar aqui para você, passe pelo crivo da palavra. Aqui, ó. Tudo que eu falar para você aqui, o pastor Misael falou, meu irmão, seja igual os bereanos. Vá para a palavra. Deixa eu ver se é isso mesmo. E olhe para a palavra, né? Passe pelo crivo da palavra, que aí você vai ver, né, se está condizendo ou não com a palavra. É assim que temos que ser. A altivez são os santarrões, arrogantes, presunçosos, sábios aos seus próprios olhos. Irmão, mas isso é uma tristeza. Gostam de humilhar, não vivem segundo o evangelho simples, como o Senhor que o trouxe. O fim dos altivos é a queda. A altivez precede a queda, não é verdade? E aqui está o abençoado aqui, ó. Está caindo, está morrendo, mas não larga o orgulho. Não abre mão do orgulho, da presunção, da altivez. É muito complicado isso, irmão. E tem pessoas aí... A Bíblia fala que nós não podemos ser sábios aos próprios olhos. Irmão, considere sempre o outro maior. Considere. Eu fui ministrar em uma igreja e veio um varão me buscar e ele estava com um anelzão grande e ele veio falando, é porque eu sou teólogo e tal. E eu calado, fiquei calado.
E depois, já na igreja, o pastor me apresentou e falou um pouco do nosso ministério e do currículo. E depois, quando o Varão veio me deixar em casa, ele falou: Eita, Varão, eu, eu fiz foi passar vergonha. Eu falei: O que foi, Varão? Não, porque eu falei que eu tinha, que eu era teólogo, mas é o irmão que é um teólogo, não sei o quê. E começou a falar umas coisas. Eu falei: Mas você cursou a faculdade aonde? Não, eu não fiz faculdade, não. Eu fiz um curso por correspondência. Então ele fez um curso por correspondência, colocou um anelzão no dedo. E assim tem muitos, né? E assim tem muitas pessoas dessa forma, que são sábias aos seus próprios olhos. Jamais, irmãos, sempre considere os outros maiores que você, né? A Bíblia recomenda a gente não estar nos primeiros assentos, mas sim a gente ser discreto, sempre considerando o outro maior do que nós. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo se preocupava em obedecer. Irmão, olhe para a palavra, obedeça a Deus, né? E defendia o evangelho dos ataques doutrinários, principalmente dos judaizantes. Paulo era zeloso, não permitindo que pensamentos estranhos o afastasse do senhorio de Cristo. Isso é interessante, né, irmãos? Paulo, ele era zeloso com o evangelho? Ele era zeloso. E ele era zeloso também, né, quando ele perseguia os cristãos. Ele acreditava, como a escola de Paulo, né? Ele participou ali aos pés de Gamaliel. Ele estava pronto a ser um doutor da lei. Ele estava pronto a realizar o ministério de acordo com as regras judaizantes. Então, ele era zeloso e perseguia o evangelho, que, dentro da perspectiva judaica, era uma seita no primeiro século. Então, quando Paulo se levanta, ele, para perseguir os cristãos, ele tem esse zelo pelo que ele acredita. Mas aí, quando o Senhor o ilumina no caminho de Damasco, ele vê que tudo que ele acreditava estava errado. E, inclusive, você vê que quando ele fica cego, dentro da perspectiva judaica, o cego ele era amaldiçoado, né? Ele era amaldiçoado, ele não tinha valor. Então, o Senhor mostra para Paulo, outrora Saulo, fala: olha, você está errado, né? E demonstra através dessa cegueira, e depois o resgata. Você conhece a história, e levanta ele como o apóstolo dos gentios, né? Então, olha que interessante isso. Então, ele era zeloso antes, e como agora ele é um apóstolo dos gentios, ele continua sendo zeloso, né, através do evangelho de Cristo, defendendo, sempre levantando, né, para defender o evangelho de Cristo, não é verdade? Fazendo aí as suas apologias. Aí olha só, aqui tem essa imagem de uma laranja costurada aqui com a maçã. Isso fala de adulteração. Nós não podemos deixar que esses ataques doutrinários venham a adulterar o evangelho. Não podemos deixar isso acontecer, irmãos. Fiquemos no evangelho. Sejamos zelosos com o evangelho de Cristo, com o evangelho do reino. Vamos manter firme. Pastor, tá difícil, tá difícil, mas continue na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus dará a vitória. Glória a Deus. Caminhando para o final, destruindo as fortalezas. As fortalezas espirituais. Certa feita, alguém se levantou na escola bíblica e levantou e falou que o inimigo não tem poder. Será que é verdade, professor da escola bíblica? O inimigo não tem poder? A Bíblia fala que existem fortalezas espirituais. Então o inimigo, ele tem suas fortalezas.
As fortalezas são lugares estratégicos, bem protegidos, com muros, soldados. No mundo espiritual também há fortalezas, onde a vontade do diabo é praticada e onde os demônios são atraídos para inspirar a prática do mal, como se fosse o quartel-general, né? As quais se levantam contra o evangelho. Então, irmãos, o inimigo, na prática da guerra, uma das regras é não subestimar o inimigo. Fui pregar numa igreja, o pessoal estava lá cantando, pisa na cabeça do diabo. E o pessoal rodando lá, pisa. E eu pensando, falei, Jesus, será que não é o inimigo que está pisando na cabeça de alguns? Irmãos, não podemos subestimar o inimigo. Ter medo, pastor, a gente tem que ter medo? Não, jamais. Porque o Senhor nos deu autoridade para quê? Para destruir essas fortalezas do inimigo. Então o Senhor nos deu armas, e armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas do inimigo. Então, mas para isso você tem que estar preparado para a guerra, não é qualquer um. Você tem que estar portando toda a armadura de Deus. E aqui eu quero falar para você, a espada, nós vamos falar mais à frente aqui, que a espada, ela serve tanto para atacar como para defender. Então a igreja não vai ficar, ela não é apenas passiva de ataque, mas ela também ataca. E o Senhor nos deu ferramenta para destruir estas fortalezas do inimigo. Amém? Glória a Deus. Descobrindo a origem das fortalezas. Há muitas fortalezas malignas espalhadas pelo mundo, exercendo suas influências sobre a população. É importante sabermos quais fortalezas estão dominando o território. Você já viu isso, irmão? Que um certo pastor, certa feita, me falou que ele estava em um outro país e ele estava em um determinado lugar e alguém chegou perto dele e falou, o que você está fazendo aqui? Ele foi fazer uma obra missionária. O que você está fazendo aqui? Esse aqui é o meu território. Olha só. Então o inimigo, ele trabalha também de forma territorial, né? Então ele levanta algumas fortalezas. Quais são elas? A idolatria. Quando você vai a um determinado lugar, eu não falo nem em missão transcultural, eu falo mesmo em alguns lugares mesmo, em algumas cidades, né, do nosso Brasil, onde a idolatria é muito forte. Então ali existe uma fortaleza, né, sobre a idolatria, uma fortaleza idólatra. Também em muitos lugares é a prostituição que é a fortaleza. E outros são lugares destruídos pelas drogas. Outros são altos índices de homicídios. Outros são a corrupção. Não vou nem falar que nós estamos gravando aqui de Brasília. Para que possam ser destruídas, né? Então, através do discernimento, você vê qual é a fortaleza que o inimigo está levantando naquele determinado lugar, para que nós possamos usar as ferramentas que Deus nos deu e destruir estas fortalezas. Nós temos que destruir estas fortalezas para a glória de Deus, e o Senhor tem nos dado ferramentas para destruir essas fortalezas. Amém? Aqui, confrontando com a palavra de Deus, precisa haver propósito, unidade, oração e confronto através da palavra de Deus, para que as fortalezas malignas venham ser destruídas. Paulo recomenda nos revestirmos de toda a armadura de Deus e atentarmos e a termos em punho a espada do Espírito. Olha que interessante. A espada, irmãos, tanto serve para defesa, né? Para defesa, como para ataque. Para ataque. Se você observar lá em Efésios 6, na armadura de Deus, vai falar, portando a espada
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela corta. Hebreus 4:12, mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e desejos do coração do homem. Então a nossa ferramenta de ataque é a palavra. A nossa ferramenta de defesa é a palavra. Olha para Mateus capítulo 4, quando o Senhor usa a palavra para se defender, e ele também usa a palavra para atacar, né? Então a palavra de Deus, a igreja do Senhor, também deve atacar com a palavra, atacar com a espada do Espírito, não é isso? Oh, glória a Deus! Então a igreja não deve ficar acuada, né? A igreja não deve ficar acuada. A nossa revista fala do exemplo de dois jovens que oraram, né? Passaram em um determinado lugar e havia um centro espírita ali, um centro de umbanda, e ali ele passou e falou: olha, eu quero vamos orar para que aqui se transforme em uma igreja. E ali realmente foi transformada numa igreja, a Assembleia de Deus. Então devemos atacar, devemos orar, devemos levantar as nossas mãos, né? Segundo o poder que há em nome de Jesus, e declarar e evidenciar que Deus está conosco, e usar essa espada, essa palavra tão maravilhosa, para destruir as fortalezas do inimigo. E quando você usa essa palavra, irmão, essa palavra ela é poderosa. Aqui nós vimos aqui, todas essas fortalezas, pela palavra, elas são destruídas. A idolatria pela palavra é destruída. A prostituição é destruída pelo poder que é em nome de Jesus. Pelas armas espirituais que o Senhor deu à igreja. A igreja é poderosa para destruir todas estas fortalezas pelo poder que há em nome de Jesus. Não é pelo poder que há no nome do pastor, mas é o poder que há em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Revisão, aqui uma bênção, você faz aí com sua turma. Faça da melhor forma possível, que a sua aula seja uma bênção. Grande abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Que a sua aula seja produtiva para a glória de Deus.